Graça e paz, meus amados ouvintes e filhos de Jesus Cristo, meus irmãos na fé. Aqui, meus irmãos, quem fala é o Vinícius Oliveira, o dono do canal do YouTube, o canal de louvores, né? E hoje eu decidi aí trazer para os irmãos lições bíblicas, né? Que eu mesmo venho trazer para os irmãos para aí, o edificamento, né? E o aprendizado no profundo para os irmãos. Aqui, como nós podemos ver, esse meu canal, eu trazia só composições minhas, né? Minhas composições que Deus tem me dado, né? Então não é só minha de Deus. E agora eu decidi trazer aí, eu senti no coração de trazer lições bíblicas para os irmãos se aprofundarem mais e aprenderem mais comigo aqui no profundo. Amém? Meus irmãos, hoje eu venho falar para os irmãos e ensinar nessas lições bíblicas um estudo que eu tive estudando aqui uns tempos, e hoje eu venho trazer para os irmãos. É muito importante que os irmãos não passem esse vídeo, fiquem comigo até o final, porque eu vou falar aqui referente aos ataques contra a Igreja de Cristo e também as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então é muito importante que você fique até o final para você aprender comigo no profundo aí sobre esse texto. Amém? Olha o que fala aqui. Olha o que fala aqui na 1 Timóteo, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 5 lá. Ó. Olha o que fala. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Terminou ali no 5, né? Meus amados, aqui nesse estudo eu trago para vocês e estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto nas antigas quanto na nova aliança, fora do contexto bíblico. A igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, né? Aqui vamos poder ver aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, na primeira introdução aqui que eu trago para os irmãos. Primeiro, a igreja sobre ataque. 1. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. É tremendo. E aqui podemos ver também, ó, o alerta para o povo de Deus, né? Um fato de fácil, meus amados, observação nas escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta, né? No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Aqui eu dou uma pausada para abrir o livro e olha o que fala, né? Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Olha o que fala em Gênesis, no seu capítulo 37, do verso do 5 ao 7. Que fala assim, ó. 37 do 5 ao 7. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos.
Por isso o aborreciam ainda mais seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E ele disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Confira aqui também, né? Eu dei uma pausada breve rápido para trazer aqui também no seu capítulo de Gênesis, no seu capítulo 45, do verso 5 ao 8. Olha o que diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nesta cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. É tremendo, meus amados, é tremendo. E durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas, né? De 2 Reis, no Isaías, em Ezequiel e em Daniel. Olha o que fala em 2 Reis, no seu capítulo 6 e do seu verso 8, no seu capítulo 6 e no seu verso 8 ao 12. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acompanhamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não em nenhuma 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, o rei meu senhor. O rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas nas tuas câmaras de dormir. Olha o que diz em Isaías 3,16, no seu capítulo 3, no verso 16 ao 24. 3,16 ao 24, Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e ao Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e os caixinhas de perfume, e as arrecadas. Os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas e os mantos, e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e um lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes largas, cílios, e queimaduras em lugar de formosura. É tremendo. E observe também o que fala no livro de Ezequiel, no seu capítulo 7 e no seu verso 1 ao verso 27.
7, no capítulo 1 ao 27. E depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, diz assim o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o filho e o filho de Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te preocupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, a habitante da terra, vem o tempo chegado, é o dia da turbação, e não a alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julguei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te preocupará o meu olho, e não poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre a ti. E as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia em que vem, e veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara, de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu ruído, nem haverá lamentações por eles do seu ruído. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre todas as suas multidões, nem ninguém fortalecerá a sua vida com sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora esta a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de sacos, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calvas. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade, e a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram pela imagem das suas abominações e coisas destáveis. Por isso o tornei para eles como uma causa imunda, e será entregue à mão dos estranhos por pressa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque estarão nele, saqueares o profanarão. Faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e os príncipes se revestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se amolestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, com o seu juízo o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. É tremendo.
Tudo isso, então, meus amados, tudo isso é consequências, né? E é o alerta para o povo de Deus, né? Alerta para o povo de Deus, a igreja sobre o ataque, né? Tudo isso aí é obra. E sobre isso também, continue continua conferindo, né? Olha o que fala no livro de Daniel, no seu capítulo 10 e no seu verso 14, que diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. É tremendo. E também, meus amados, confira também continuamente aqui, ó. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz a 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no seu verso 1, né? O advérbio grego retus, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Olha o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É tremendo, meus amados, é tremendo mesmo. É que o negócio é sério mesmo. É os ataques, né? Contra a Igreja de Cristo nos dias atuais. E também aqui tudo é uma passagem que revela, né, e mostra, né, o alerta para o povo de Deus, né? Meus amados, a igreja na reta final, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras sagradas. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Em 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no verso 1, a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Confira comigo em Atos, capítulo 2, no verso 17. Atos dos Apóstolos. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Mas vamos ler primeiro aqui no Atos, no seu capítulo 2 e no seu verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sonharão sonhos. É tremendo. E de forma semelhante, meus amados, o apóstolo Paulo também descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. E ele fala em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, do verso 1 ao 7. Olha o que diz também, né? Como descreveu também o apóstolo Paulo em semelhança, né? No 2 Timóteo, no 2 Epístola de Timóteo, no seu capítulo 3, do verso 1 ao 7. Sabe, porém, isto o que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastastes, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nácias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nossa Senhora, misericórdia. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, né? Deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, que fica lá em 1 Coríntios 10:11. O que a igreja pode dizer? O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Então, para analisar aí, meus amados. Para analisar o que todo esse texto que eu trouxe para vocês está querendo dizer referente aos ataques contra a Igreja de Cristo nos dias atuais e a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo, né? E sem falar também, né, no anticristo, né, que já está aí, né, conforme Deus tinha falado, né, Jesus tinha falado que muitos apostatariam da sua fé, né, e quando isso acontecesse, surgiria o anticristo. Mas antes de surgir o anticristo, a igreja seria arrebatada pelo Senhor, né? Então, o que os irmãos acham? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida, para a vinda de Jesus Cristo? Então aqui falamos referente à igreja sobre ataque, a sutileza do ataque, o alerta para o povo de Deus e a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Pega esse texto, esse contexto para vocês estudarem, meditarem na verdade, que venho trazer para vocês nessas lições bíblicas, e não cessarei por aqui. Vou trazer mais pregações, lições bíblicas para o canal do Vinícius Oliveira e para o canal aí também, né, para todos aí que se sentirem à vontade em ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe todos vocês e Deus seja louvado, primeiramente, né? E sou eu mesmo aqui